Graças a Deus. Abre a sua Bíblia comigo em Atos 18. Deus tem feito uma grande obra. E eu tenho uma notícia para te dar, isso é só o começo. Esse lugar que nós estamos é um grande milagre. Nós conseguimos finalizar uma grande reforma depois de 8 meses. E para a glória de Deus, esse espaço, ele foi edificado numa reforma no meio da pandemia. E para a glória de Deus, irmãos, nós ainda estamos terminando alguns detalhes. Em muito breve, a gente vai entregar a cantina, né, Tonico? Em nome de Jesus, vamos entregar o nosso... Vai ficar lindo. Já está lindo, mas vai ficar mais lindo ainda. Só que eu quero aumentar a sua expectativa. Sabe por quê? Porque esse lugar vai ficar pequeno, irmão. Nós não somos um povo que se apega em prédios. A igreja de Jesus não depende de estrutura. A igreja de Jesus é um organismo vivo que se movimenta por fé, por autoridade, por ousadia. E eu quero te mostrar na Bíblia a história de um dos maiores avivamentos que a história humana já conheceu. E esse avivamento do Novo Testamento é o avivamento que a igreja de Éfeso experimentou. Abra comigo Atos capítulo 18 e verso 18. E nós vamos ler o início do trabalho de Jesus, do Evangelho, através de Paulo, na cidade de Éfeso. Atos 18 e verso 18. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele, Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso. Chegou aonde? E deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Verso 21, vocês podem ler? 1, 2, 3. Eu gostaria que você focasse a sua atenção no verso 18. Perdão, verso 19, onde Paulo diz, onde Lucas, que escreveu o Evangelho, Atos dos Apóstolos, ele diz que Paulo chega a Éfeso. Eu li um artigo do pastor William Felipe Zacarias, ele é um pastor da igreja luterana, e ele desenvolveu um estudo muito profundo sobre a igreja de Éfeso, que contribui para essa mensagem que nós vamos ministrar agora. E quando a gente olha a expressão que Paulo chega em Éfeso, algo muito importante está para acontecer. Éfeso, na realidade, era uma cidade que tinha uma grande colônia judaica nos anos 43 a.C. Essa colônia, inclusive, ela era muito respeitada pelo Império Romano. Éfeso, como todas as outras cidades do território da Ásia, eles eram dominados pelo Império Romano, ou seja, o Império Romano governava sobre esses territórios e essas cidades. E em cada cidade, os judeus tinham plantado sinagogas. E havia uma sinagoga muito respeitada na cidade de Éfeso, ali por volta do ano 43 a.C. Eles eram tão respeitados que quando armaram uma emboscada para o imperador, e o imperador foi morto, todo o Império Romano foi convocado para montar um grande exército e lutar e se vingar contra aqueles que mataram o imperador. Só que as sinagogas ali em Éfeso era tão respeitada que eles não convocaram os judeus dessa sinagoga para esse combate. Eles deixaram esses judeus ali. Mais ou menos 100 anos depois, eu estou falando do ano 43 a.C., mais ou menos 100 anos depois, no ano 52 depois de Cristo, um casal cristão chamado Priscila e Áquila
um casal cristão mentoreado pelo apóstolo Paulo, chegam naquela cidade. E nessa cidade, enquanto Paulo fazia a terceira viagem missionária, Paulo começa a pregar o evangelho. Paulo começa a anunciar a palavra de Deus e a salvação em Jesus. E é muito lindo, irmãos, quando a gente olha para Atos dos Apóstolos e começa a investigar o que Deus estava fazendo em Éfeso. Capítulo 18 e 19, Atos vai mostrar isso. E Paulo anuncia o evangelho de uma forma muito integral, muito completa. Acompanhe comigo. Em Atos capítulo 19, verso 4, a palavra vai dizer que Paulo pregava o evangelho e anunciava o batismo de arrependimento. Paulo pregava anunciando o batismo de arrependimento. No versículo 5, vai mostrar que Paulo pregava o evangelho e convidava aqueles que ouviam a mensagem de arrependimento a se batizar nas águas, em nome do Senhor Jesus. No versículo 6, Paulo, além de pregar o arrependimento, além de chamar as pessoas ao arrependimento, no versículo 6, Paulo chamava as pessoas para receber imposição de mãos e elas serem cheias do Espírito Santo, cheios da virtude de Deus. No Atos capítulo 19, verso 8, a palavra diz que Paulo também anunciava a cultura do reino. Veja o que está escrito: entrando na sinagoga, falou ousadamente pelo espaço de quanto tempo? Quanto tempo? E ele disputava, persuadindo acerca do quê? Da cultura do reino de Deus. Em Atos capítulo 19, verso 11, a palavra diz que a pregação de Paulo, ela era uma pregação muito frutífera em sinais e maravilhas. Porque Jesus disse que esses sinais seguirão aos que crerem. Paulo cria. Então ele anunciava o evangelho, a mensagem de arrependimento. Ele anunciava o batismo nas águas. Ele impunha as mãos às pessoas para que elas fossem cheias do Espírito Santo. Paulo anunciava a cultura do reino. E Paulo, ele operava sinais e maravilhas. Se nós olharmos para tudo isso, irmãos, a gente chega a uma conclusão. Deus escolheu a cidade de Éfeso para viver um grande avivamento. E aí eu te pergunto, se Deus escolheu essa cidade para viver um grande avivamento, Deus não pode escolher a cidade de São Paulo para um grande avivamento? Se Deus escolheu Éfeso para um grande avivamento, Deus não pode escolher a zona sul de São Paulo para um grande avivamento? Se Deus escolheu Éfeso, Deus não pode escolher o Capão Redondo? Se Deus escolheu Éfeso, será que Deus não pode escolher a CBN? Se Deus escolheu Éfeso, será que Deus não pode escolher a tua família? Se Deus escolheu Éfeso, será que Deus não pode escolher você? Deus escolheu Éfeso, e a minha oração é que Ele nos escolha para viver um grande avivamento. Só que o que Paulo viveu ali passa por 3 fases. E sobre essas 3 fases eu gostaria de te mostrar. O avivamento em uma cidade, um avivamento em um grupo de pessoas, um avivamento em uma nação. Ele passa por 3 fases que estão bem nítidas aqui em Éfeso. A primeira fase é quando o evangelho chega. Eu acabei de dar aqui alguns pontos em Atos 19, mostrando que quando o evangelho chegou, houve uma explosão de milagres. Houve uma explosão de conversão. Houve uma explosão de entusiasmo, de gente convertida, de gente batizada, discípulos de Jesus que eram levantados. Houve um grande mover de Deus. Isso é tão forte, irmãos, mas tão forte, que o relato que aparece no versículo 17 é impressionante. Acompanhe comigo, Atos 19 e verso 17. E foi isto notório a todos os que habitavam onde? Tanto os judeus como? E caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus
era o que, igreja? Num cenário de avivamento, o nome de Jesus é engrandecido. Agora preste atenção no verso 18. Muitos dos que tinham crido, eles vinham confessando e publicando seus feitos. Também, muitos dos que seguiam artes mágicas ou feitiçaria, traziam seus livros e os queimavam na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que a quantia daqueles livros chegava a quase a 50 mil peças de prata. Versículo 20, você pode ler? 1, 2, 3. A palavra crescia e prevalecia. Em outras palavras, Deus estava agindo no meio deles. O amor de Jesus era abundante, o suficiente para transformar aquela cidade. A palavra de Deus crescia e prevalecia, como nós acabamos de ler, e as pessoas daquela cidade experimentaram uma mudança de vida radical, poderosa. O evangelho chegou em Éfeso, e onde o evangelho chega de verdade, as coisas não ficam do mesmo jeito. Eu gostaria que você se lembrasse quando o evangelho chegou aí na sua vida. Eu gostaria agora que você se recordasse do culto aonde você se rendeu a Jesus. Ou aquele evangelismo que te conectou a Jesus. Alguém que te entregou um folheto, algum familiar que te falou do amor de Jesus, algum colega de trabalho, de escola, de faculdade, alguma circunstância que te trouxe pela primeira vez a Jesus. Lembre-se dessa primeira experiência com o evangelho. E lembre-se das mudanças que você experimentou nas primeiras semanas depois que você aceitou Jesus, depois que você se rendeu a Ele. Por que você mudou? Porque quando o evangelho chega de verdade, a situação não fica mais a mesma. Onde o evangelho chega, a mudança. Não é sobre alguém te entregar uma lista de regras e dizer: ah, você não bebe mais. Não é sobre alguém te entregar uma lista de regras e te dizer: ah, você não usa mais esse tipo de roupa. Não é sobre alguém entregar uma lista de regras e te dizer: ah, você não frequenta mais esse lugar. Não é sobre isso. Quando o evangelho chega de verdade para nós, há uma mudança radical, há uma mudança transformadora. E é isso que aconteceu ali em Éfeso. Só que o avivamento que aconteceu em Éfeso, ele passou por uma segunda fase. E a segunda fase nós chamamos de a crise que o evangelho gera. Diga comigo: o evangelho, quando chega, ele gera crise. Preste atenção, irmão. Se você já entregou a sua vida a Jesus e ainda não viveu nenhuma crise por causa do evangelho, eu tenho uma palavra para você: se prepare, porque a qualquer momento você vai viver. O evangelho da verdade, não o evangelho falso e mentiroso, o evangelho da verdade, onde ele chega, ele é um gatilho para que hajam crises. E nós vemos isso na cidade de Éfeso. Houve impacto, houve conversões, houve transformação, mas nem todo mundo gostou disso, irmão. Teve gente que odiou a transformação, Felipe, da cidade de Éfeso. Teve gente que foi, irmão, profundamente afetado com a conversão em massa que aconteceu em Éfeso. Lá na cidade de Éfeso havia um teatro, havia bibliotecas, havia uns mercados, mas a principal atração de Éfeso não era nada disso. Qual era a principal atração de Éfeso? Era o centro de adoração à deusa Diana, o templo da deusa Diana, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Vinham gente de todas as cidades para visitar o templo da deusa Diana. O templo da deusa Diana movimentava a economia de Éfeso,
Sabe por quê? Haviam artesãos que vendiam, que confeccionavam miniaturas do templo e miniaturas da imagem da deusa Diana. E eles ficavam nas portas do templo, vendendo. E essa venda movimentava a economia da cidade. Eu lembro de uma história que aconteceu agora, no início de 2021. Numa cidade aqui do interior de São Paulo, que eu não vou dizer o nome, mas que a principal fonte de economia dessa cidade é um templo, a uma santa, e que por causa da pandemia, irmãos, todas as visitações a esse templo foram fechadas, a economia local foi cortada. A cidade entrou em caos, porque a principal fonte de renda dessa cidade eram as movimentações que tinham através das vendas dos comerciantes que atendiam o público que vinha visitar esse templo, aqui no interior de São Paulo. E sabe o que aconteceu? Essas pessoas começaram a ter dificuldade, começaram a ter problemas. E um grupo de pastores começou a orar e falar: meu Deus, como é que nós podemos expressar o amor de Deus para essa cidade, para essas pessoas que estão em fome? Resumo da ópera, irmãos. Houve uma mobilização aqui na cidade de São Paulo de pastores. E com a graça de Deus, essa mobilização conseguiu levantar 2 carretas de alimento. Chegou nessa cidade. E quando chegou nessa cidade, começou a entregar alimentos, eram filas e filas, isso virou histórico. Isso foi até para os noticiários. E a pergunta que ecoava na cidade era a seguinte: como vocês, que não compartilham da mesma fé que a gente, está fazendo algo que nem o nosso povo faz por nós aqui? E esses pastores já tinham combinado uma resposta muito simples. Eles disseram: esta é a forma de Deus manifestar o amor dele por vocês. Nós estamos aqui como prova viva de que Deus ama vocês, que Deus se importa com vocês, e por isso nós estamos aqui. Irmãos, resumo da ópera: até a instituição que domina essa cidade recebeu alimentos. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas contando aqui a situação de Éfeso, me conectou a essa história. E essa cidade do interior de São Paulo, ela odiava pessoas que compartilham a fé salvadora em Cristo, a fé transformadora em Jesus, o novo nascimento em Jesus. Mas esta cidade teve que experimentar o povo de Deus suprindo as suas necessidades. E sabe o que eu fico pensando? A economia de Éfeso estava assim, estava abalada. A palavra diz que no verso 25 de Atos 19, que haviam ourives ou artesãos de prata. Acompanhe comigo o verso 24 e 25. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos da deusa Diana, ou pequenas imagens, da deusa Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Ou seja, havia uma reunião entre eles, os artesãos, os ourives, aqueles que faziam a gestão do negócio lá em Éfeso, e eles disseram: vocês sabem que a economia da nossa cidade depende disso. Verso 26. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Verso 27. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito. Olha a preocupação deles. A preocupação deles não era ver o povo de Éfeso saudável espiritualmente, salvo, liberto, curado. A preocupação deles era com a fonte de renda. A fonte de renda.
E ele disse: há perigo que a nossa profissão caia em descrédito. Trocando em palavras, há perigo que a gente perca a nossa fonte de renda. Há perigo que as pessoas não comprem mais as miniaturas da deusa Diana e do templo. Mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquele que toda a Ásia e o mundo veneram ser destruída. Verso 28. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Vocês podem ler o 29? Preste atenção, por causa dessa reunião houve uma grande confusão na cidade. E essa grande confusão fizeram eles criar um motim e sair gritando: grande é a Diana dos Efésios. E ouvindo isso, irmãos, houve uma confusão generalizada na cidade. Pegaram Paulo, pegaram Gaio, Aristarco e o povo que estava anunciando o evangelho, e ali se instala uma grande crise. Uma grande perseguição. E eu me recordo que quando a gente entregou a vida para Jesus, você também vai se lembrar disso, quando você fez a sua entrega a Jesus. Quando a gente se entrega para Jesus de todo o nosso coração, tem aquele momento do primeiro amor, aquele momento que Deus faz coisas lindas em nossa vida e a gente celebra tudo que Deus faz, mas tem um segundo momento. E qual é o segundo momento? É quando a gente começa a lidar com a crítica e a opinião pública da nossa entrega a Jesus. As pessoas começam a gerar pressão. As pessoas começam a gerar críticas. E Jesus já antecipou isso, que aqueles que o escolhem vão viver essa crise. O Evangelho instala uma crise. Abra comigo Mateus capítulo 10, eu quero te mostrar isso. Verso 32 a 36. Mateus 10, 32 a 36. Diz a palavra: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está onde? Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Próximo. Vocês podem ler? 1, 2, 3. e 35. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão o quê? Olha que interessante. Jesus está dizendo que toda decisão por ele instala uma crise. Espada é instrumento de juízo. E Jesus está dizendo assim: quem decide andar comigo, quem decide me confessar diante dos homens, eu vou confessar diante do meu Pai que está nos céus, mas esta pessoa pode se preparar, porque eu não vim trazer paz, eu vim trazer o quê? Espada. Jesus, ele está dizendo em outras palavras que pessoas que decidem por ele, pode ter certeza que a opinião, o posicionamento ao lado de Jesus vai atrair oposição. A diferença de opinião vai ser nítida. A diferença de estilo de vida vai ser nítida. Eu, por exemplo, ouvia da minha família: agora você quer ser melhor do que a gente? Então você virou crente, você é melhor do que nós agora. Passados 21 anos andando com Jesus, para a glória de Deus, irmãos, para a glória de Jesus, 85% da minha família já anda com o Senhor. Passado todo esse tempo que eu ando com Jesus,
esse tipo de comentário já não faz mais sentido. Não colou comigo. O diabo vai ter que usar outra, porque essa não colou. Continuei amando minha família ainda mais, cuidando da minha família ainda mais, dedicando mais tempo à minha família, mas essa desculpa não colou. E quantas pessoas, irmãos, porque entregam a vida para Jesus, passa o primeiro amor, quando começa a vir as crises por ocasião da decisão por Jesus, essa pessoa recua, essa pessoa abandona. E essa é a terceira fase de um avivamento. Se na primeira fase nós temos uma chegada do Evangelho, na segunda fase nós temos uma crise que o Evangelho gera, na terceira fase nós percebemos que algumas pessoas abandonam o Evangelho. Por causa da crise, algumas pessoas abandonam. Algumas pessoas decidem deixar o Evangelho de Jesus, deixar a palavra de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com Éfeso. 10 anos depois desses episódios de Atos 18 e 19, 10 anos depois, Paulo escreve a carta aos Efésios. Essa carta que tem 6 capítulos na Bíblia. Essa carta que inspira, que motiva, que encoraja a gente a ser igreja. Só que Paulo nessa carta, ele vai mostrar que os irmãos de Éfeso se distraíram do foco principal. 10 anos foram suficientes para aqueles irmãos se distraírem daquele grande avivamento que aconteceu na cidade de Éfeso, da transformação de centenas de vidas, do grande mover de milagres que Deus operou, da conversão em massa de milhares de pessoas, do ato público de vir queimar os livros de feitiçaria, as obras de feitiçaria. Tudo isso passou em apenas 10 anos. E Paulo mostra isso na carta, quando ele começa a orar pela igreja de Éfeso e pede algo muito especial. Em Efésios capítulo 1, versos 18 e 19, o Paulo vai orar por essa igreja e vai pedir para que os olhos do entendimento deles sejam abertos. Acompanhe comigo, no verso 18 de Efésios 1. Efésios 1, verso 18, diz o texto: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Olha que interessante, Paulo está orando, e no verso 17 ele diz que ele ora para que a igreja tenha espírito de sabedoria, de revelação, e tenha os olhos do entendimento abertos. E aí você me pergunta, para que tudo isso, pastor? Para que a igreja volte para o avivamento que eles viveram 10 anos antes. Paulo está orando para que os olhos do entendimento da igreja sejam abertos, para que eles tenham um espírito de sabedoria e de discernimento, para que eles voltem, se reconectem ao avivamento que passou naquela cidade 10 anos antes. E Paulo vai lembrar isso em outros momentos na carta. Paulo usa muito a expressão outrora. Outrora vocês eram trevas e agora vocês são luz. Outrora vocês eram filhos da desobediência, agora vocês são filhos da obediência. Outrora vocês eram inimigos de Deus, agora vocês estão reconciliados com Deus. Paulo em todo o tempo está tentando reconectar a igreja ao que aconteceu há 10 anos antes. Ele está tentando dizer, irmãos, acordem para o que Deus fez na sua vida quando o Evangelho chegou. Acordem para o amor, a compaixão, o serviço, a entrega, a dedicação que vocês tinham quando o Evangelho chegou até vocês. É isso que Paulo está falando. Éfeso viveu um poderoso avivamento, mas se distraiu no meio do caminho.
A minha preocupação, irmãos, e eu já disse isso aqui em púlpito, já disse isso nos treinamentos, já disse isso para discípulos, a minha grande preocupação é que a igreja se distraia sobre o poderoso avivamento que está se passando sobre a terra. Pastor, como é que estamos vivendo um avivamento com pandemia? Simples. A pandemia é o cenário perfeito e ideal para que brote o avivamento. Avivamento traz resposta, avivamento traz solução, avivamento traz mudança, assim como trouxe em Éfeso. Irmãos, há muitas pessoas que elas justificam a sua falta de decisão, a sua falta de posicionamento por Cristo, temendo algumas perdas, temendo alguns conflitos, temendo alguma oposição. Só que o Senhor Jesus disse, e nós já lemos isso, que aqueles que confessam Ele diante dos homens, Ele vai confessar diante do Pai. E mais, irmãos, e mais, quem nessa vida decide andar com Jesus, a palavra diz que vai receber 100 vezes mais nessa vida, e no porvir a vida eterna. O que Jesus quer dizer, se você toma uma decisão e um posicionamento ao lado dele, mesmo tendo perda, se prepare, porque você vai ter uma colheita, você vai ter uma recompensa, você vai ter uma retribuição aqui na terra, 100 vezes mais do que você pode construir. Agora a gente fica com medo. Ai, o meu familiar está fazendo pressão porque eu sou de Jesus. Ai, meu patrão disse isso porque eu falei do amor de Jesus. Ah, meus amigos estão me deixando, eu perdi seguidores nas redes sociais porque eu falei de Jesus. A gente tem medo. A gente tem medo de perder. Quando Jesus está dizendo, entrega, porque você vai ver o nível de recompensa que eu vou trazer sobre a tua vida. Marcos capítulo 10 e verso 30. Eu já estou caminhando para o final. Marcos capítulo 10 e verso 30. Perdão, 28. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Nós tudo deixamos e... Em outras palavras, Pedro está dizendo para Jesus: Jesus, eu deixei a pesca, eu deixei meu barco, eu deixei minha fonte de renda, a minha esposa fechou o pau comigo, a minha moral como pescador já foi, eu deixei tudo e te segui. E agora? Como é que vai ser? Verso 29. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Segue a leitura. Ô Pedro, você ainda não entendeu o que é evangelho, Pedro. Ô Pedro, você ainda não entendeu que quem busca o meu reino e a justiça do meu reino, todas as demais coisas serão acrescentadas. Ô Pedro, você ainda não entendeu o que é evangelho. A gente está mendigando migalhas, porque a gente ainda não entendeu o que é o evangelho. A gente está mendigando as migalhas,
correndo atrás de bênçãos, correndo atrás de agradar pessoas, correndo atrás de não desagradar os outros, e nós ainda não entendemos o que é o Evangelho. E Jesus disse para Pedro: Pedro, eu te digo em verdade, quem sacrifica por causa do Evangelho vai receber 100 vezes nessa vida, e vai receber na vida futura a eternidade, vai receber. Eu oro para que nós como igreja entendamos o que é o Evangelho. Eu penso que a gente ainda não entendeu o que é o Evangelho. Éfeso viveu um poderoso avivamento, mas se distraiu no caminho. 30 anos depois que Paulo escreve a carta aos Efésios, Jesus entrega uma mensagem a esta igreja. E o diagnóstico de 30 anos depois, irmãos, mostra que realmente a igreja de Éfeso tinha perdido o avivamento. Apocalipse capítulo 2, verso 4, Jesus diz: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde saíste. É mais ou menos assim, Jesus dizendo: Efésios, lembre-se de Atos 18 e 19. Lembre-se das conversões em massa. Lembre-se que eu sustentei vocês, mesmo quando o maior gerador de renda para a economia local deixou de ser o templo da deusa Diana. Eu cuidei de vocês. Lembre-se de onde vocês caíram. Se arrependam e voltem à prática das primeiras obras. Onde o Evangelho chega, uma crise se instala. E quando uma crise se instala, irmão, você tem duas escolhas: ou você fica mais fiel a Deus, ou você vai abandonar o Evangelho. Quando a crise chega, ou você aumenta o seu nível de fidelidade, ou você deixa o Evangelho. Ou você vira um cristão nominal, um cristão de domingo, um cristão que não se alegra com o que Deus se alegra, um cristão que não vibra com o que o Deus vibra, um cristão só de nome, mas sem fogo de Deus, sem paixão por Deus, sem temor de Deus. Muitos abandonaram o Evangelho por causa da crise chamada pandemia. Muitos. Mas posso te dar uma notícia? No meio da pandemia, Jesus incendiou um grupo pequeno de cristãos. Jesus alimentou uma esperança de que nós viveremos o maior avivamento que a história já conheceu. No meio da pandemia, alguns deixaram de buscar seu próprio recurso para servir gente que estava em situação pior no meio da pandemia. Eu te pergunto, o que é isso senão um avivamento? O que é isso senão um avivamento? E aquilo que começa em nós, alcança nossas famílias. O que alcança nossas famílias vai alcançar nossa vizinhança. O que alcança nossa vizinhança, alcança a nossa região. O que alcança a nossa região, alcança a nossa cidade e o nosso país. Se coloca de pé. Deixa eu lhe dizer algo. O avivamento de Éfeso pode ser a história do seu avivamento. Eu acho que você não entendeu isso. Sabe, o avivamento de Éfeso pode ser a história do seu e do meu avivamento. O que aconteceu em Éfeso pode acontecer em nós. Pode acontecer hoje, pode acontecer nos próximos dias.
O convite de Jesus a cada um de nós é: retome a jornada. Se lembre de quando você decidiu por Ele pela primeira vez.